Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grande final aqui entre Magnus Carlsen e o prodígio indiano Arjun Erigaisi. Vamos dar uma olhada, vamos lá. Lembrando que o formato são 8 partidas, então são 4 partidas rápidas no primeiro dia, e aí tem o vencedor do match, 4 partidas rápidas no segundo dia, e aí tem o vencedor do match, e aquele que tiver mais pontos, ou seja, venceu o match, empatou o outro, ou venceu os dois, é o campeão. E se empatar o ganhou no dia e perdeu no outro, aí vai ter desempate, partida de Blitz e Armagedon. Muito bem, galera! Já mostrei uma partida, o Magnus Carlsen jogando de negras contra o Erigaisi, venceu aquela partida. Vamos dar uma olhada numa outra partida que aconteceu no primeiro dia da final ontem, né? Hoje será... Também teremos aí o último dia hoje da final, mais 4 partidas vem pela frente, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito bacana. E lembrando pra você que quer melhorar no xadrez, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, combo com 10 cursos aí com o grande mestre André Diamante pra você ficar fera aí no jogo, tá bom? Clica aqui no link pra você saber mais aí sobre essa oportunidade. Muito bem, galera, Magnus Carlsen aqui abre com o cavalo em F3 e o Erigaisi responde com D5, o Carlsen segue com G3 e depois de G6, Bispo G2 e depois de Bispo G7, as pretas já estão ameaçando jogar com E5, E4 e ganhar bastante espaço aqui no centro. O lance mais jogado da posição de longe aqui é o lance D4. Você não vai querer permitir que as pretas joguem o lance E5 e depois você vai fazer o roque e tudo mais de longe. Mas aqui o Magnus Carlsen faz uma provocação já no lance 4 e ele faz o roque, galera, permitindo aqui E5 pelo Erigaisi, mas provavelmente o Erigaisi não estava esperando por essa. E aí ele espertamente não entra nessa linha que o Carlsen convidou. Provavelmente o Carlsen estava querendo sair dos preparos de abertura do Erigaisi, e o Erigaisi insiste nas linhas padrão aqui com o cavalo em F6. D4 foi jogado pelo Carlsen, roque coloca o rei em segurança e aqui C3 o Magnus Carlsen protege o peão central e dá liberdade para a dama dele poder jogar. Erigaisi segue ganhando espaço aqui com A5 na ala da dama, bispo em F4 e aqui C6. O Magnus Carlsen agora faz um lance fantástico aqui, um lance muito bom. Ele vai pro lance dama C1, galera. Esse lance aqui faz várias coisas, várias. Protege em B2. Que comumente é um alvo nesse tipo de estrutura, nesse tipo de posição, né? Provavelmente ia vir dama B6 em algum momento. Esse lance dá suporte para a casa de H6, dama e bispo na mesma diagonal. Então, e esse lance faz mais uma coisa, dá suporte aqui para C4, para uma ruptura no futuro, né? Como é que pode aqui o Magnus Carlsen realmente entende, né, das melhores posições para as peças? É incrível isso em qualquer posição, né? A partida seguiu com o bispo G4, o cavalo de bem D2, no momento colocando aqui uma peça entre o bispo e a dama, mas sem problemas. Cavalo de bem D7 e H3 questionando o bispo toma, cavalo toma. E o Erigaisi segue aqui com torre 8. E o Magnus Carlsen então aproveita aquela dama que tá dando suporte aqui para C4 e agora joga o lance C4 aí atacando o peão central, que bacana. Dama B6 seguiu aqui o Erigaisi colocando a pressão aqui em B2, colocando uma pressão no peão central que por enquanto tá bem protegido, mas o Carlsen já traz mais uma proteção, ele sabe que D4 pode virar um alvo no futuro, portanto torre em D1 foi jogado. Cavalo em E4 jogado agora pelo Erigaisi, saindo da frente aqui do bispo e mais do que isso, né? Pressionando aqui no centro e mais ainda do que isso, pressionando aqui o ponto de F2, né? Então as pretas claramente estão ameaçando jogar um lance como E5 e se peão toma... a posição começa realmente a ficar complicada aqui para o Carlsen. E o Carlsen já se antecipa a isso, então fazendo o lance bispo E3, galera. Sensacional, né? Bispo E3, em geral, você não coloca o bispo aqui na frente do peão central, né? Mas aqui nessa posição realmente é um lance espetacular. Traz mais uma proteção para D4, resolve o problema de F2, não passa nenhum apuro. E pior... né, pro Erigaisi, ele não pode mais jogar E5 porque além de tudo vem um ataque descoberto para cima da dama. Um espetáculo. Dama em A6 seguiu aqui Erigaisi, agora super pressionando aqui em C4. E o Magnus Carlsen faz o lance cavalo E5, mais um lance muito fino aqui do Carlsen. Porque aqui é o seguinte, ele tá abrindo um ataque para cima do cavalo, tá protegendo aqui em C4 e não está se preocupando com, por exemplo, o cavalo toma, peão toma e bispo toma. Porque quando o peão capturou lá no centro, abriu um ataque aqui para o peão central e aqui ele recuperaria a peça e ficaria numa excelente posição aqui o Magnus Carlsen, né? Atacando o bispo, ganhando a iniciativa e tudo mais.
Então, realmente, espetáculo aqui, o jeito que vai fazendo os lances aqui o Magnus Carlsen com perfeição, né? Dá pra ir percebendo isso. Cavalo de D em F6 foi jogado, Erigaise também, isso aqui é bonito aqui nessa partida. Erigaise também jogando com perfeição. Magnus Carlsen agora segue aqui com a dama em C2 e o cavalo volta para D6 aqui, então, saindo da pressão central e colocando pressão aqui em C4. E o Magnus Carlsen joga com C5 atacando o cavalo pula para B5 e o Carlsen agora joga com F4. Percebam ele jogando agora na ala do rei, galera, é muito interessante observar que o Magnus Carlsen já tem um alvo claro aqui na partida, que é a ala do rei. Mas ele toma as devidas precauções no centro, na outra ala e depois progride na ala do rei. Vamos vendo isso. O Erigaise, percebendo tudo isso, parte para um contra-ataque imediatamente aqui na ala da dama com A4. Aqui G4 foi jogado pelo Magnus Carlsen A3. Aqui o Erigaise vai para o contra-jogo. Magnus Carlsen investe um tempo aqui com o lance B3 para parar aqui a expansão do Erigaise na ala da dama. E agora a torre de A em D8 jogada aqui pelo Erigaise. Magnus Carlsen segue com torre de A em C1, melhorou um pouquinho também a ala da dama, percebam que bacana isso. E agora fica dificultando, sempre dificultando aqui o lance B6 e tudo mais, né? Cavalo D7 seguiu na partida, atacando aqui o cavalo, saindo da frente do peão de F, pode querer cutucar o cavalo no futuro. E o Magnus Carlsen segue com mais uma ideia fantástica aqui. Percebendo que o Erigaise quer provavelmente jogar aqui com E6, o Magnus Carlsen dá mais atividade para o bispo dele. Olha que interessante aqui, qual que é o raio de ação aqui? Quantas casas esse bispo tem onde ele está? 2, certo? Quando o Magnus Carlsen faz o lance bispo F2, o bispo passa a ter as duas iniciais e mais duas, né? Ele dobrou, simplesmente dobrou o raio de ação aqui do bispo e potencialmente esse bispo pode ganhar ainda mais casas aqui, raio de ação indo lá para H4, né? Legal esse conceito aqui que o Magnus Carlsen traz, né? Aqui E6 foi jogado, o bispo em H4 atacando a torre. E aqui o Erigaise tem um lance muito bom aqui nessa posição, mas convenhamos, é um lance muito difícil de encontrar, que seria o lance G5 aqui, não foi jogado, mas olha que coisa espetacular aqui. Rafa, esse lance é difícil, muito, né? Porque qual que é a ideia aqui? Bom, se peão toma, tá mais claro, né? Que a ideia é capturar aqui no centro simplesmente e as pretas têm uma posição formidável, né? Formidável, não tenho o que reclamar numa posição como essa. Agora, a questão é, se tomar de bispo, né? Aí você fala assim, ah, mas aí as pretas têm garfo. Mas não é tão simples, porque eu saio do garfo capturando uma peça. Mas depois de peão toma, eu tenho que voltar ao cavalo, voltaria o cavalo para E5 e ir por F4 e as pretas também nessa variante tem uma posição fantástica, né? Então aqui realmente seria o lance fino aqui da posição, mas mais uma vez, bem sofisticado, bem difícil. O Erigaise acaba jogando F6 aqui. Magnus Carlsen volta o cavalo para F3 e aqui depois de cavalo em F8, pelo Erigaise o Magnus Carlsen joga com E3. Olha que lance bacana também. O Magnus Carlsen resolveu um pouco, melhorou bastante a atividade do bispo de casas escuras. E agora ele quer melhorar a atividade do bispo de casas claras. Colocando esse bispo aonde? Colocando aqui em D3. O bonito da partida do Carlsen, das partidas do Carlsen, e lembra muito também um aspecto das partidas do Bob Fischer, é que você sabia o que ele ia fazer. E essa partida a gente vai ver bastante disso. Tá muito claro que o Magnus Carlsen quer fazer aqui e colocar um ataque lá em G6 e tudo mais. Mas não tem muito como evitar isso. A partida seguiu com dama em A5 e agora o bispo vem para F1. O cavalo volta para C7 e o Magnus Carlsen já manda bala aqui nesse lance G5, né? O Erigaise aqui joga com o cavalo D7, permite que o Magnus Carlsen abra um pouquinho aqui os ataques, tá? Abrir a coluna G também é uma ideia aqui do Magnus Carlsen. Percebam o plano muito claro. Aqui ele quer abrir a coluna G e começar um ataque forte lá na ala do rei, né? O Erigaise poderia nessa posição, se ele tivesse pressentindo aqui o que o Carlsen tá fazendo, né? Poderia jogar um F5 aqui. E de fato, não tá muito claro como as brancas iriam continuar, mas provavelmente o Magnus Carlsen ia voltar os olhos dele agora pra ala da dama, jogando lances do tipo bispo E1 e depois de dama em A8, talvez manobras do tipo B4, B5, tentar alguma ruptura nessa linha, né? Seria talvez uma boa tentativa e as brancas têm grandes perspectivas. As pretas só podem esperar aqui numa posição como essa, né? Não tem muito o que fazer aqui, elas estão bem na defensiva, bem restritas, né? A partida seguiu com o cavalo D7 e agora o Carlsen abre a coluna G. Mais uma maneira aqui, tá muito claro agora o alvo aqui da posição. G por F6, bispo por F6, bispo por F6, cavalo por F6 e adivinha o lance, adivinha.
É esse mesmo. Bispo D3, né? Bispo D3 indo pra cima agora aqui do peão de G6. O Ehrgeiz agora tem um problema, os defensores estão longe, né? Ele tava tanto atuando ali na ala da dama que agora as defesas estão longe ali da ala do rei. Vamos ver o que o Ehrgeiz vai fazer. Torre E7 e agora rei H2, né? Mais uma vez aqui a gente sabe o que o Magnus Carlsen quer fazer. O Ehrgeiz também sabe, claro. Sabe melhor do que a gente, inclusive. E aqui, mesmo assim, não dá tempo. Olha só que loucura, né? Ele segue com torre F8. Magnus Carlsen, torre G1. Cavalo de 100 em 8, trazendo mais um defensor. Torre G2, cavalo G7. Magnus Carlsen dobra as torres. Torre de 100 G1. Dama C7. Deu tempo do Ehrgeiz trazer alguns defensores. Mas o Magnus Carlsen não tá nem aí. Bispo por G6 de qualquer maneira, galera. Que loucura, que fantástico aqui, que fantástica a posição, que fantástico esse ataque aqui do Magnus Carlsen, né? Me lembra aqui o Magnus Carlsen das antigas aí. A partida seguiu com H por G6, que sacrifica, que vai pra cima, né? Dama por G6, agora você fala, ok, ele entregou uma peça por 2 peões, mas... E aí, né? Qual é a continuação aqui? Qual que é o plano, né? Do Magnus Carlsen? Vamos ver, então. Um plano, assim, que é bastante... natural aqui é ficar pressionando em H7, né? O cavalo fica ali todo amarrado, né? Pode jogar cavalo E5 também, tentar trazer uma das torres para ajudar no ataque, mas assim, não tá exatamente muito claro. Aqui o Ehrgeiz segue com cavalo E4, um erro aqui na posição, né? Esse cavalo ele tá muito bom aqui protegendo a casa de H5, protegendo a casa de H7, né? Então cavalo E4 acaba sendo um erro aqui na posição. A melhor defesa, segundo os computadores, seria jogar rei H8 e depois de dama em H6 colocar o cavalo aqui em H7, né, ultra sólido aqui, a dama e a torre protegendo em G7, o cavalo bem protegido. Ainda assim, como segurar esse ataque aqui de cavalo E5 chegando, o cavalo indo para G6, né? Então realmente a gente teria um ataque aqui muito interessante. Por exemplo, com torre F6, cavalo G6, torre toma, e o ataque do Magnus Carlsen aqui continua sendo muito forte, em termos materiais, 2 cavalos por uma torre, mas como segura uma posição dessa, né? Então aqui a torre pode querer vir para H4, né? Então é muito interessante como poderia ter sido a partida também com a melhor defesa das negras a longo prazo aqui. O bonito é isso, não tem uma continuação óbvia, né? A longo prazo aqui as brancas vão ficar melhores, né? Vão ficar melhores. Mas aqui o Ehrgeiz facilita um pouco as coisas com o lance cavalo E4, porque agora cavalo G5 aqui, a casa de H7, já é uma ameaça séria aqui na posição. Cavalo por G5, talvez essa tenha sido a ideia do Ehrgeiz, e torre por G5, então parece que não foi tão ruim assim o lance do Ehrgeiz, e ele segue agora com torre F5 propondo trocas, e o Magnus Carlsen evita as trocas. O Magnus Carlsen sacrificou o bispo há muitos lances atrás, e ele continua jogando com uma peça a menos. Torre de em F7, mas depois de simplesmente dama por E6, galera. Quem diria que estava próximo de abandonar aqui o Ehrgeiz, né? O Ehrgeiz abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui tá rolando o tema da sobrecarga. Essa torre está sobrecarregada, tentando defender o cavalo e a torre ao mesmo tempo, né? Aqui, qualquer lance que as pretas façam, a ameaça é torre por G7. Essa torre tá cravada, e se tirar da cravada, leva a torre por G7 de qualquer maneira. Porque depois de torre por G7, cai aqui a torre de F5 com cheque, e a gente tem um final aqui com certeza melhor para as brancas, né? Alguns peões a mais aí, 3 peões a mais, fora o ataque aqui para cima do rei exposto, né? Uma coisa maravilhosa aqui. Agora é o seguinte, pessoal, claro, torre aqui em F7 foi mais um lance errado aqui do Ehrgeiz, né? É muito difícil de defender essa posição, a verdade é essa. Nem o Ehrgeiz, que é um super jogador, conseguiu encontrar os lances de defesa. E aqui realmente não dá mais para defender, mas uma resistência maior talvez poderia vir com dama C6, né? Dama C8, perdão. De qualquer maneira, olha só, o ataque das brancas é imparável, né? O ataque das brancas é imparável. Cedo ou tarde as brancas recuperam peça e continuam com um forte ataque. E sempre, em todas as variantes, vão acabar com um final melhor, né? Uma partida espetacular aqui, um clássico aqui do Magnus Carlsen. Que é isso, né? Com um ataque ali maravilhoso. Em G6, com sacrifício, né? Sobrecarga da posição e tudo mais. Realmente uma pérola aqui, uma pérola, uma obra de arte aqui do Magnus Carlsen, uma obra de arte, né? Uma Mona Lisa aqui do xadrez, com certeza. E aqui vamos aguardar um pouquinho o relatório aqui do chess.com, ver a precisão aqui de Magnus Carlsen contra o Ehrgeiz, né? Lembrando, galera, que se você quer melhorar aí no jogo, a gente tá com a oportunidade aqui na descrição do vídeo, tá bom?
os 10 cursos aí com o grande mestre André Diamante, pra você ficar fera aí no jogo. E vamos ver, o relatório tá saindo, e aqui 91,3% de precisão pro Magnus Carlsen com um lance brilhante, 83,4% aqui pro Arjun Erigais, foi muito bem, mas a gente vê que no gráfico realmente cada lance do Carlsen era uma poesia, uma partida aqui impecável, e um lance brilhante, adivinhem qual? Bispo por G6, isso mesmo, né? Mas é isso, galera, e hoje será a finalíssima, né? Então o Magnus Carlsen venceu o primeiro dia do match e agora, hoje a gente vai ter mais 4 partidas aí entre esses dois jogadores. E se o Magnus Carlsen vencer o match ou empatar o match, ele é o vencedor aí do Meltwater. Tá bom, galera? É isso, espero que vocês tenham gostado aí da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!